dia e bem-vindo a outro vídeo. Que Deus abençoe vocês. Este vídeo já é, eu acho que é a 8ª ou a 9ª vez que eu estou gravando nas últimas 2, 3 semanas. Então eu espero em Deus que essa vez funcione, porque uma ou outra coisa dá errado e não tá dando. Esse vídeo não quer ser gravado, não quer subir no YouTube, mas vamos esperar em Deus que funcione essa vez, né? Pega um cafezinho, esse vídeo é super longo, mas é importante nós repassar as igrejas de Apocalipse. Se lembre que nós estamos passando versículo por versículo, passagem por passagem, em detalhe, o livro de Apocalipse, e hoje estaremos começando a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso faz parte das 7 igrejas mencionadas no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, e são 7 igrejas que realmente existiam naquela época. Eram 7 igrejas, assim como a tua e a minha, que havia membros que estavam abertas naquela época e que existiam. Estas 7 igrejas também representavam 7 características da vida cristã que nós passamos. São 7 coisas, são coisas que os cristãos, quando nós estamos caminhando com Deus, passamos na nossa vida, às vezes várias vezes, às vezes uma vez. E essas 7 igrejas representavam 7 épocas da igreja cristã, da história do cristianismo. E cada vez que eu mencionar uma igreja, eu estarei dando o ano em que essa igreja representava da história da igreja, se faz algum sentido. Então, a primeira igreja que vamos estar olhando está no capítulo 2, abre com essa igreja de Apocalipse. E é a igreja de Éfeso. Éfeso era um lugar, se não sabiam, na Ásia Menor, na Turquia. Era uma cidade muito reconhecida, uma cidade rica, porque é uma cidade onde havia portos. Então, navios chegavam naquela cidade e com todo tipo de espécia e telas e mercancias. Então, era muito reconhecida, muito popular, porque pessoas vinham de outras cidades para visitar o mercado de Éfeso, para ver o que tinha novo. E era uma cidade com muita população, é uma cidade cosmopolita, assim, metropolita, diz, né? Com muita população que eles visitavam muito. Então, na cidade de Éfeso havia 14 templos. 14 templos a outros deuses. Um que eu tenho que mencionar é o templo ao imperador Domiciano. Ele fez um templo para si próprio, porque se lembre que ele se achava Deus, ele sentia que ele era Deus. Então ele fez um templo aonde os deuses estavam segurando a sua cabeça, a sua imagem, para ele próprio. Mas o templo mais reconhecido, mais popular, mais venerado daquele lugar e naquela época era o templo à deusa Ártemis, a deusa Diana. Ok? Eu não tenho nada a ver com isso, tá, gente? Mas era o templo à deusa Diana, a deusa Ártemis, que era a deusa da fertilidade. Agora, se tu já tem lido o Velho Testamento ou conhece algo da história da igreja, da história em geral dos gregos, da mitologia grega, você saberá como eles adoravam os deuses da fertilidade. Eram com muita imoralidade sexual, era com muitas orgias, e o paganismo era muito forte. Tanto que no Velho Testamento, lá por Ezequiel, Joel, esses profetas começavam a dizer que os próprios padres, que os próprios líderes da igreja judaica, né, eles estavam também metidos nessas coisas. Mas isso será para o futuro, né, gente? Fazer outro estudo sobre esses livros. Então, havia para como adorar essa deusa da fertilidade, eles dentro do templo, eles se juntavam, perdão, meus filhos,
eles se juntavam para fazer tudo que é tipo de atos imorais, sexuais, orgias e tudo que é esse tipo de coisa. Os líderes dessa igreja, desse templo, eram eunucos, que significava que eles cortavam as suas próprias partes privadas em oferecimento a essa deusa, como adoração a essa deusa. Eles também pegavam essa deusa, levavam ela para um rio, submergiam ela no rio para fazer ela pura de novo, para fazê-la virgem de novo. E levavam ela de volta para o templo, e assim eles continuavam tendo sexo, fazendo tudo que é tipo de coisas imorais dentro do templo, como adoração à deusa. Então, outra coisa que devo mencionar é que nesse templo, na frente desse templo, havia uma árvore muito grande, conhecida como a árvore da fertilidade, onde as mulheres que eram inférteis, as mulheres que não podiam ter bebês, elas iam naquela árvore e tocavam com a esperança de poder ficar grávidas. Esse templo também era usado como um banco. Interessante, né? Mas era usado como um banco, e ali eles guardavam dinheiro, ali eles faziam tudo que é tipo de transações bancárias, como nós vemos nos bancos hoje em dia também. Então, era usado como um banco. Nessa cidade de Éfeso havia, por causa que era um porto, em qualquer cidade, né, principalmente cidade grande, há um mercado, mas como era um porto, o mercado dessa cidade de Éfeso era muito grande e muito popular. Era um mercado muito, muito grande. E para entrar nesse mercado, esse mercado se chamava o mercado Agora. Para entrar nesse mercado havia um incensário, e tu tinha que pegar um incenso e pôr no incensário como adoração para o imperador Domiciano, que resultava ser um pouco de problema para os cristãos daquela época, porque nós não podemos adorar outro Deus mais que o nosso próprio Deus, Jeová, né? Havia oráculos. Oráculos, eles faziam tudo que é tipo de magia negra, eles invocavam o próprio diabo, eles faziam tudo que é tipo de coisa, invocando o próprio demônio, o próprio diabo. Então a atividade demoníaca naquela época era muito, muito, muito forte, muito grande, de pessoas sendo possuídas, todo tipo de coisa. Se tu olha os evangelhos, vai ver tanto de milagres e maravilhas que Jesus fez. Pessoas realmente possuídas pelo diabo, e Jesus tendo que liberá-las. Às vezes eram enfermidades que eram por causa que tinha atividade demoníaca, e Jesus tinha que liberar, Jesus tinha que soltar eles disso. E Éfeso não era diferente. Se tu pensa bem, o tanto de imoralidade que havia nessa cidade, e de coisa pagã, adoração a ídolos e todas as outras coisas que eu não estou mencionando aqui, e ainda eles estão chamando o próprio diabo, o próprio demônio. Aquela cidade no mundo espiritual estava muito, muito cheia de demônio, e ali Deus escolheu abrir uma igreja. Então, para nós termos uma ideia somente do que esses cristãos daquela época tinham que enfrentar naquela época. Agora nós vamos olhar como começou a igreja, porque a Bíblia tem alguns livros que nos falam, tem o relato de como começou essa igreja de Éfeso. Se tu quer ler mais profundamente o que estava acontecendo nessa igreja, como começou e tudo isso, eu recomendo ler o livro de Atos. Alguns versículos eu vou ler agora com vocês. Também o livro de Efésios, foi escrito, é uma carta de Paulo para os Efésios. E também o livro de 1ª e 2ª Timóteo, né? Mas nós vamos ler em Atos agora, neste momento. E vamos começar lendo em Atos capítulo 19, tá bom? Atos capítulo 19, nós vamos começar lendo no começo.
E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Então, se lembre que quando Jesus estava aqui na terra, pregando o evangelho, fazendo milagres e esperando o tempo dele chegar para ser sacrifício vivo por nós, João, seu primo, também tinha discípulos e estava pregando o evangelho. Mas como João mencionou, ele vinha batizar e tirar os pecados, né? Trazer nós para Cristo. Mas quem vinha trazer o Espírito Santo era Jesus. João mesmo disse que havia outro que ia vir depois dele, que ia trazer o batismo com fogo, com o Espírito Santo. Então, esses discípulos, Apolo e as outras pessoas que estavam ali pregando o evangelho em Éfeso, ou seja, Éfeso não era ignorante à palavra de Deus, até mesmo porque Jesus pregou tantos anos, pregou 3 anos e depois os discípulos estavam pregando, então certamente as histórias dos milagres, histórias das maravilhas se propagaram a outras cidades. Então agora está ali Apolo e os outros homens pregando o evangelho, mas sem o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo na nossa vida, nós não temos poder, nós não temos autoridade para fazer certas coisas. Então, havia um grupo, sim, já em Éfeso, pregando a palavra de Deus. E agora Paulo, se continuar lendo, ele põe as mãos sobre Apolo. Guys, ele põe as mãos sobre esses homens que estão pregando e eles recebem o Espírito Santo, eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Aí nós vamos pular para 8, que diz assim: E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, esse é Paulo, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Depois, no versículo 10, e durou isto por espaço de 2 anos, Paulo pregando, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Okay? Diz assim no versículo 11, olha só o que começou a acontecer. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então, Deus estava honrando a palavra dele, honrando a fidelidade de Paulo, né? E o sacrifício que Paulo estava fazendo, e maravilhas, milagres estavam acontecendo extraordinários. Versículo 13 diz: E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: E os que enconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Judeu, conhece a palavra, ele é judeu, principal dos sacerdotes. Esse homem tem autoridade, ele não é qualquer um. Ele passou por muita escola, ele estudou muito e conhece muito bem a Bíblia judaica, Torá. Conhece muito bem as escrituras. Ele sabe muito bem. O que ele está fazendo sendo exorcista? O que ele está fazendo adorando outros deuses? Daí sai uma pregação tremenda. Aqueles que pregam a palavra nas igrejas, pega aí. Mas diz assim: Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Olha que vergonha! Todos naquela cidade conheciam quem era ele. Todos naquela cidade sabiam a autoridade dele. Sabiam quem eram esses homens exorcistas. E agora o próprio diabo, os próprios demônios estavam
fazendo eles ficar ridículo na frente das pessoas. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso. Tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Se o inimigo te promete riquezas, te promete fama, te promete o que seja, ele nunca cumpre. Tu sempre vai sair nu e avergonhado. Mas Jesus veio nos trazer vida e vida eterna. E olha só, não é algo lindo quando o próprio diabo começa a adorar o nome de Jesus, começa a propagar o evangelho. Jesus não precisa de nós, ele usa quem ele quer. Se ele quer usar o próprio demônio para evangelizar, ele vai fazer, olha só, né? E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E essa palavra não ficou só em Éfeso, mas eles publicamente estavam queimando livros, eles estavam fazendo um testemunho público de quem era Jesus. E claro que outras pessoas, assim como temeram e houve o alvoroço no tempo de Jesus, vai acontecer coisas. Mas foi em Éfeso, e diz a palavra depois que se propagou em outras cidades da Ásia. Todos estavam escutando. Então vamos pular para o versículo 23, que diz: E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, aqueles que faziam deuses, né, para as pessoas comprar, para eles adorarem, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não há somente perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Éfesos. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro. E então eles começam, se continua lendo, eles correm ao teatro, há uma grande multidão ali, gritando: Grande é a Diana dos Éfesos, grande é a Diana dos Éfesos. Mas, se continua lendo, havia pessoas que nem sabiam por que estavam ali, nem sabiam por que estavam gritando, o que estava acontecendo. Porque havia uma grande multidão, uma grande confusão deles tentando tirar Paulo dali. Mas os da autoridade, aqueles disseram: não, a gente não vai fazer esse alvoroço. Se vocês têm algo contra de Paulo do que está acontecendo, então leva para a corte. E conseguiram então tirar a multidão dali. Porque sempre que tu começa a pregar a palavra de Deus, pregar a verdade de Deus, vai ter pelo menos uma pessoa que vai se levantar tentando tirar o teu ânimo, tentando tirar a tua fé, tentando te destruir. Sempre, sempre. Quando eu faço esses vídeos, eu tenho comentários. Tem comentários na minha vida pessoal, tem comentários nos vídeos, tentando
tirar o ânimo. Quando tu começa realmente a pregar a verdade, sempre vai se levantar alguém. Por isso nós temos que saber quem estamos servindo e o porquê estamos fazendo o que estamos fazendo, né? Então, vamos pular mais adiante no capítulo 20, versículo 29, 30 e 31. Então, já tem uma igreja, eles já estão acreditando, já estão confessando publicamente que há Cristo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Diz assim: porque eu sei isto que, depois da minha partida, esse é Paulo dizendo, ele antes de sair de Éfeso, ele chamou os líderes da igreja de Éfeso agora, disse, porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então ele está dizendo, olha, depois que eu sair, eu sei que vai ter pessoas, até mesmo entre vós, que vão tentar vir com falsas doutrinas, vão vir com ensinanças falsas, erradas, que parecem bíblicas, parecem verdades, mas não são. E eles vão enganar muitos para poder tirar eles da fé. Então, cuidado, vigia. Parece o que está acontecendo agora, né? E quando Paulo, então, foi posto na cadeia no final de Atos, ele escreveu a carta para os de Efésios. E também depois, mais tarde, ele escreveu a 1ª e 2ª Timóteo, que ali ele ensina como se tira líderes e como se põe líderes. Ele está falando dos diáconos, né? Timóteo ficou ficou na igreja para cuidar Efésios, então ele era o líder daquele lugar, ok? Então agora nós vamos pular para Apocalipse e ver o que estava acontecendo, que Jesus mandou falar para a igreja dos Efésios. Então essa carta que João escreve para a igreja de Éfeso, que Jesus está mandando ele escrever, ele está escrevendo 40 anos depois do que acabamos de ler em Atos. Essa igreja já está aberta por 40 anos passando essas coisas, tá bom? E João tem uma afinidade especial porque ele estava servindo na igreja de Éfeso e, inclusive, depois que ele sai de Patmos, ele então volta para a igreja de Éfeso, onde ele continua servindo a Deus, e ali ele morre. Mas vamos ler. Capítulo 2 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, ou seja, é o que está cuidando, o líder. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas. A palavra tem aqui é grega para creatin, que está segurando forte, não vai deixar. Na sua destra 7 estrelas, ok? As 7 estrelas são os anjos, que anda ao meio dos 7 castiçais de ouro. 7 castiçais eram as igrejas. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Ou seja, Jesus está falando, eu sei do que está fazendo, eu estou vendo todas as tuas obras, eu estou vendo todo o teu trabalho, eu estou botando atenção. E a tua paciência, aqui em grego, paciência, hupomon, que significa que eles continuavam perseverantes, eles não desistiam. Diz assim: e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Então, claramente, eles botaram atenção no que o Paulo mandou eles fazer, no capítulo 20 de Atos, que era cuidar,
vigiar aquelas pessoas que iam tentar trazer dentro da igreja falsas doutrinas, que iam falar coisas que não eram e tentar enganar. Então eles estão testando conforme a Bíblia e vendo quem é falso e tirando do lugar. Eles botaram atenção, eles estão seguindo. Versículo 3: E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Essa igreja é um grande exemplo, porque geralmente nós começamos a trabalhar para Deus, para a igreja, ministérios, qualquer coisa que fazemos e nos cansamos bem rápido. Ah, mas aquele não notou. Ah, mas o pastor não disse nada. Nunca agradeceu. Ah, mas que não sei o quê. E nós nos cansamos de fazer o trabalho. Ah, mas ninguém está, né, não tô vendo nenhuma melhora, não tô vendo nenhuma mudança, não tô vendo ninguém aceitar Jesus, e nós nos cansamos. E essa igreja são 40 anos já, neste momento, que estão perseverando com paciência, trabalhando diligentemente, fazendo o que Paulo mandou eles fazer, o que Deus mandou eles fazer, e eles não se cansaram em 40 anos. Isso é de aplaudir. Então Jesus diz no versículo 4: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Gente, forte, né? Porque Jesus está dizendo para eles assim, ó, eu tô vendo tudo que vocês estão fazendo, eu aplaudo tudo que vocês estão fazendo, mas vocês deixaram o primeiro amor. E deixar é uma escolha. Eles não esqueceram do primeiro amor. Eles não perderam o primeiro amor. Eles deixaram o primeiro amor. É uma escolha. Por quê? Porque quando nós estamos caminhando com Cristo, nós começamos a caminhar com Deus. Começamos a fazer a obra de Deus. Seja tu tá orando, tá trabalhando na igreja, tá evangelizando nas ruas, o que seja que tu tá fazendo para Deus. Nós temos todos os dias como cristão, quando a gente se levanta de manhã, fazer uma escolha, tomar uma escolha de que tu vai pôr a Deus em primeiro lugar na tua vida. O primeiro amor é Jesus, né? Manter aquela luz viva, manter aquele ânimo sempre aceso e sempre fazer a escolha de manter Jesus em primeiro lugar na nossa vida. E eu ouço muito isso. Ah, mas eu tenho que trabalhar, então eu chego cansado e acabo não lendo a Bíblia. Ah, mas eu tenho que ir na escola o dia inteiro, ou tenho filhos e eu tô cansado no final do dia e não tenho tempo para orar. Não é isso. Primeiro é Deus. Primeiro é Deus. Acha um tempo de acordar mais cedo. Acha um tempo de no meio do dia, para tudo que tu tá fazendo e vai orar. Ora enquanto tá caminhando. Ora enquanto tá escovando os dentes. Acha uma maneira, mas faça a escolha. Toma a escolha de pôr Jesus sempre em primeiro lugar na tua vida. Porque nós pôr em primeiro lugar oração, nós ter uma vida de oração, uma vida que a gente escudrinha as escrituras, uma vida de dizer não para o pecado, tudo são escolhas, não vem fácil, não vem, porque eu tenho todo o tempo do mundo, então eu consigo, mas outros não. Não, aquelas pessoas que estão fazendo, eles estão escolhendo todos os dias. Tem gente que acorda às 3 da manhã para orar e louvar a Deus. É uma escolha. Tu não acha que eles estão cansados, exaustos, mas é uma escolha de pôr Jesus em primeiro lugar na vida deles, sabe? Parar de fazer tudo e tomar um dia para jejuar o dia inteiro. É uma escolha. Eles têm outras coisas para fazer, tem que trabalhar, tem que se preocupar, mas é uma escolha todos os dias. E não adianta. Sempre às vezes a gente diz, mas eu não tenho tempo. Mas eu tenho que trabalhar, senão não se paga as contas. Mas eu tenho que cuidar dos meus filhos. Mas tu fica 1 hora, 2 horas, 3 horas na internet olhando vídeo que não precisa, ou na frente da televisão, ou falando com amigos, ou lendo outro livro que não interessa. Tu acaba perdendo tanto tempo. Eu sei porque eu faço e fazia, eu sempre tenho que estar me cuidando.
fazendo outras coisas, escolhendo outras coisas e não escolhe a Deus. E Jesus está dizendo, eu tô vendo as tuas obras, eu tô vendo o quanto tu tá lutando, o quanto tu tá tentando, mas tu tem deixado o primeiro amor. Vamos ver se eu consigo melhorar aqui a luz. Então, Jesus diz assim, disse para eles, eu tô vendo todas as tuas obras, eu tô vendo tudo que tu tá fazendo, e tudo isso é maravilhoso, eu tô vendo, mas tu deixou o teu primeiro amor. No meio de todo aquele trabalho que eles fizeram para Cristo, no meio de toda aquela propagação e eles estão vigiando dia e noite, se acabou sendo só obras e obras, e eles acabaram não botando a Deus em primeiro lugar. Aquele primeiro amor é quando tu tá tão animado, tu não vê a hora de orar, tu não vê a hora de estar na igreja, tu não vê a hora de estar trabalhando para Cristo. Não é, o pastor me pediu para fazer isso, sabe? É aquela coisa, uau, que oportunidade legal, né? Tu não vê a hora de compartilhar o evangelho. Esse é o primeiro amor. E às vezes, porque a gente está fazendo tanta coisa na casa de Deus ou fora dela, nós perdemos esse ânimo, perdemos essa alegria, perdemos essa coisa assim tão... Eu não vejo a hora de estar na presença de Deus. Fica uma rotina e fica algo que tu tem que fazer, forçado. Sempre na palavra de Deus, Deus nos dá como, né, a fórmula de como arrumar a nossa vida. E Jesus diz assim no versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Então, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Lembrar de onde a gente veio. Em que momento mudou as coisas? Em que momento parou de ter aquele ânimo de servir a Deus? Da onde tu veio? Da onde Deus te tirou? Como eram as coisas antes? Lembra-te de antes. Olha para trás, começa a se lembrar o que aconteceu. E depois Deus diz assim, e arrepende-te. Arrepender não é desculpa, Deus, e continua com a tua vida. Não, arrepender é algo que vem lá do coração, lá uma agonia lá da tua alma, e tu muda. Tu diz, não, eu vou completamente fazer diferente. E muda os teus hábitos, muda o teu dia a dia, tira as pessoas que não devem estar, tu muda completamente e volta a Deus. Dá um 360 na tua vida. E diz assim, e pratica as primeiras obras. Começa a fazer aquelas coisas que tu fazia quando tinha o primeiro amor, quando aceitou a Jesus. Começa a fazer aquelas coisas. Tu orava, tu se acordava às 3 da manhã para orar, mas agora não acorda, então começa a fazer de novo. Tu tomava um tempo na tua semana para jejuar, jejua de novo. Aquelas coisas que tu fazia, que te mantinha o teu primeiro amor, que mantinham aquela luz acesa dentro de ti, o teu coração em fogo, em chamas dentro de ti, começa a fazer tudo de novo. Senão, Deus diz assim, Jesus diz assim, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, ou seja, a luz não vai brilhar mais. As pessoas vão saber que tu é cristão porque tu já é cristão faz tempo. A igreja vai estar de pé igual, mas a tua luz não vai brilhar mais. Tu não vai fazer uma diferença mais nesse mundo. Não vai ter aquele impacto. Quando tu falar, será como qualquer símbolo sem som, né? Que nem diz em 1 Coríntios. Não vai ter diferença. Versículo 6 diz assim, tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, odiar, Deus é um Deus de amor. Então, para Deus falar, para Jesus dizer que ele odeia um certo grupo de pessoa, é grande, né? Mas quem são os nicolaítas? Eu não tenho uma resposta para ti, porque os nicolaítas não aparecem em nenhum lugar da Bíblia. O único lugar que aparecem é
no capítulo 2 de Apocalipse. Mas nós temos 3 teorias de quem eram os nicolaítas. Mas são, de novo, teorias, ok? Não sabemos realmente quem eles eram. E eles não aparecem na história nenhuma. Então, os nicolaítas, eles pensam, o escritor cristão do 2º siglo, Ireneu, pensava que os nicolaítas eram discípulos de Nicolas. E ele foi um dos primeiros diáconos postos pelos apóstolos. E eles pensam que os nicolaítas era um desses os que seguiam a Nicolas. E o que eles pensavam era que a carne não importava. O único que importava era a alma. Então tu podia fazer o que tu quisesse a carne ou com a tua carne e não ia importar, tu não ia estar em pecado. Tu podia praticar imoralidade sexual, tu podia fazer o que tu quisesse com a carne, não ia importar. O que importava é a tua alma. Essa é uma das teorias, ok? A segunda teoria era que os nicolaítas tinham algo que a ver com Balaão, mas não tem nenhum fato conectando a isso. E a terceira teoria era que os nicolaítas eram falsos profetas, falsos maestros da palavra de Deus que se filtravam nas igrejas e tentavam então fazer que as pessoas acreditassem neles para eles poder dominar as pessoas. E é aquela coisa, né, que ainda acontece no dia de hoje, que parece palavra, parece Bíblia, mas não é. Mas muitos se perdem por causa que parece verdade, mas não é. Então vamos terminar no capítulo 2 de Apocalipse, que diz no versículo 7. Hey, you're touching. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então ele está dizendo assim, ó, quem tem ouvido, ouça, né? Todos nós que temos ouvido, vamos ouvir. Aquele que vencer contra os falsos profetas, aquele que vencer contra a sua própria carne, aquele que conseguir continuar pondo Deus em primeiro lugar, Deus dará de comer da árvore da vida. A árvore da vida aqui é, claro, em Gênesis, capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós sabemos que Eva e Adão então comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Mas a árvore da vida era aquela árvore que Deus pôs para eles viver eternamente. E diz assim no capítulo No capítulo 3, versículo 22, diz assim, essa luz, gente, tá me deixando... Diz assim, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e come-a e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de fora tomando. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, quando eles foram tirados do jardim do Éden, Deus começou a tentar então proteger a árvore da vida. E aqui no capítulo 2 de Apocalipse ele diz, aquele que vencer, aquele que conseguir vencer, então eu darei do fruto da árvore da vida. Esse fruto, que ele quer dizer assim, aquele que vencer,
Aquele de nós que conseguirmos vencer este mundo, que conseguirmos vencer a nossa carne, que conseguirmos pôr a Deus em primeiro lugar sempre na nossa vida, fazer essa escolha é difícil, é cansativo, mas fazer essa escolha de pôr Ele em primeiro lugar na nossa vida sempre, então nós poderemos viver eternamente com Ele. Nunca mais haverá morte, nunca mais haverá tristeza. É isso que Ele está prometendo no final do capítulo 2 de Apocalipse. Então, é isso que Ele está falando para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso fazia obras tremendas e maravilhosas, grandes, e Deus estava agradecido por isso, ele estava feliz com o que eles estavam fazendo, porque era difícil, ele reconhecia que era difícil, mas, sem embargo, começou a ser algo assim só pelas obras, ser só por causa que já estavam acostumados, ser assim. Eles oravam, mas não era aquela coisa de coração, que eles sentiam falta de orar. Eles oravam porque era um costume, ou o que iam dizer, sabe? Começou a ser uma rotina, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia. E não é um privilégio nós estarmos na presença de Deus, nós estarmos orando ou adorando. E é uma escolha. Todos nós temos coisas que fazer durante o dia, todos nós temos ou filhos, ou escola, ou trabalho. Vou botar a luz assim. Todos nós temos coisas que temos que fazer durante o dia. É muito fácil deixar Deus, depois que eu trabalhar, então eu vou orar. Depois que eu cuidar das crianças, então eu vou ler a Bíblia. Depois que sem embargo, sempre nós temos que escolher a pôr em Deus em primeiro lugar. Antes da tua casa, antes do teu esposo, antes da tua esposa, antes dos teus filhos, antes do ministério, antes de qualquer outra coisa, vem Deus. Fazer essa escolha de deixar Deus em primeiro lugar e nunca perder essa chama, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que possa servir essa igreja de Éfeso como um alerta para nós e possa servir para nós também esquadrinhar o nosso próprio coração, a razão que estamos fazendo as coisas, esquadrinhar a nossa própria vida. Quais são hábitos que nós podemos mudar para trazer Deus em primeiro lugar, como antes? Aonde mudou a tua vida? Como que era antes? É igual que está sendo agora? Ou será que tu perdeu aquela motivação de estar na presença de Deus? Ainda tem tempo. Jesus não voltou ainda, mas ainda tem tempo, mas o tempo está ficando mais e mais curto. Então, esquadrinha teu coração enquanto há. Que Deus abençoe vocês. Desculpa pela luz, eu tô tentando, gente, descobrir como eu faço isso, porque eu não quero gravar esse vídeo uma 10ª vez. Deixa eu dizer. Eu tô tentando. Eu já troquei luzes, já troquei telefone, já troquei tanta coisa, eu não achei ainda. Mas que Deus abençoe. Tá bom? Se sabe de alguém que que talvez vai desfrutar esse vídeo, vai aprender algo desse vídeo, por favor, compartilhe. Não esqueça de botar like, inscreve-se no canal, que Deus abençoe. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.